E eu peço desculpa de iniciar com algumas generalidades, mas depois eu vou tentar chegar ao ponto. Só para chamar a atenção que uma das características mais importantes do nosso planeta é a existência de vida, que se manifesta em toda essa riqueza de biodiversidade que evoluiu nos últimos 4 bilhões de anos, né? Hoje existe uma quantidade muito grande de grupos de organismos reconhecidos, né? Não é só plantas e animais, é mais complexo do que isso. Temos quase 2 milhões de espécies já descritas pela ciência, mas se acredita que existam mais de 8, 10 milhões de espécies, ou talvez mais de 30 ou 100 milhões de espécies em todo o mundo. Aqui no Brasil, nós temos cerca de 170 mil espécies de plantas, animais, fungos e micro-organismos reconhecidos, mas os estudos realizados nos dizem que a maior parte da biodiversidade brasileira ainda está por ser conhecida da ciência. Uma coisa que eu queria chamar a atenção é que a maior parte da biodiversidade do mundo está nos trópicos, né? E entre as regiões tropicais do mundo, os trópicos americanos, né, são de longe os mais ricos em biodiversidade no mundo. E aqui, quanto mais escuro for a tonalidade de vermelho, mostra maior riqueza de espécies de vertebrados, como um exemplo da distribuição dessa biodiversidade no mundo, e uma grande concentração, né? Aqui destaca, em particular, a floresta amazônica, mas também a Mata Atlântica e algumas áreas de cerrado, como particularmente ricas em biodiversidade. Mas, obviamente, todos os biomas brasileiros são ricos em biodiversidade, mas esses que eu mencionei se destacam. É importante chamar a atenção que, quando a gente fala de biodiversidade, nós estamos falando também da manutenção dos chamados serviços ambientais, ou serviços ecossistêmicos, como se diz internacionalmente, que são aqueles serviços que regem o funcionamento dos ecossistemas na regulação de clima, na reciclagem de nutrientes, na purificação da água, no controle de pragas e doenças, no fornecimento de alimentos, de fibras e assim por diante. Então, basicamente, o bem-estar da população humana e a própria economia depende muito desses serviços ambientais que são mantidos pela biodiversidade. Portanto, a perda da biodiversidade resultará em perda dos serviços ambientais que trarão prejuízos para o bem-estar de todas as populações humanas e da economia humana, inclusive iria reduzir o potencial da chamada bioeconomia. Existe um estudo que trabalha com o conceito de limites planetários, os limites sustentáveis da ocupação humana e expansão humana na Terra, mostrando que se quisermos nos manter dentro dos limites da sustentabilidade, da expansão das atividades humanas, do consumo humano, etc., teríamos que ficar dentro do círculo azul aqui, na cor verde. Mas a realidade é que alguns tipos de impactos ambientais já extrapolaram esses limites de sustentabilidade. Então, um deles é uso da terra, mudanças climáticas é outra, a poluição química com nitrogênio e fósforo, em particular, que vem do uso excessivo de adubos, e, em particular, a perda da biodiversidade, né? Então, a ciência já reconhece que a perda da biodiversidade já ultrapassou os limites de sustentabilidade a nível planetário e várias regiões do mundo já houve colapso da biodiversidade, né? O Brasil, infelizmente, contribui com esse processo. O Brasil é responsável por 1/3 de todos os desmatamentos no mundo. Aqui em marrom são as áreas de desmatamento recente em todo o mundo, né? Sudeste asiático tem sido muito desmatado, mas é basicamente atualmente nas margens leste e sul da Amazônia, né? Mata Atlântica, infelizmente, a maior parte já foi desmatada
principalmente no século passado. Eu queria só chamar a atenção de todos que a humanidade, não só na forma da nossa espécie atual, Homo sapiens, mas todos os nossos ancestrais, outras espécies de homos, viveram durante milhões de anos em pequenas comunidades nômades que eram caçadores-coletores. E devido à baixa densidade, os impactos dessas populações humanas era muito baixo. Mas aí o homem descobriu o controle do uso do fogo, isso já pelo menos 1 milhão de anos atrás, desenvolveu ferramentas, né, e desenvolveu a tecnologia para a navegação. Então, esse aqui mostra as rotas migratórias. As Américas foram o último grande continente colonizado pelos humanos, há cerca de 25 mil anos atrás. A Austrália foi colonizada há cerca de 50 mil anos atrás. Obviamente, todas as espécies humanas se originaram na África, né? As navegações, a partir de 5 mil anos atrás, levaram à colonização das ilhas oceânicas, né? Aqui mostra o processo no Pacífico. E isso resultou na maioria das extinções de espécies de vertebrados e mesmo de invertebrados e plantas que ocorreram nos últimos 4 séculos. Esse gráfico mostra o número de espécies de aves extintas em cada país ou ilha. E os campeões são as ilhas do Havaí, né, a Polinésia Francesa, a Nova Zelândia, as ilhas do sudoeste do Oceano Índico, né, Maurícios, Reunião, Madagascar, etc. Mas o principal processo humano, tecnologia humana, que tem levado a maior parte da destruição da natureza e perda de biodiversidade se chama agricultura, né? Então, aqui são as regiões de origem da agricultura no mundo, nos últimos 10 mil anos. Isso envolve principalmente o sudeste da Ásia, China, o Oriente Médio, algumas áreas aqui da África, principalmente Nordeste, e algumas áreas das Américas, principalmente o Planalto do México, os Andes, e uma parte aqui na região sudeste e parte norte da Amazônia. O resultado do processo da agricultura é que isso ampliou muito as ofertas de alimento para as sociedades humanas, que passaram a ter crescimentos demográficos muito intensos e demandas ainda maiores de alimentos e fibras. Esse aqui é um livro sobre a história ambiental da China, mostrando como toda a região do leste da China, que era coberta de florestas, e onde ocorriam os elefantes, o nome do livro é A Retração dos Elefantes, na China. Então, há 5 mil anos antes de Cristo, tinham elefantes ainda no norte da China. E, aos poucos, os elefantes foram sendo removidos com o desmatamento, e, hoje em dia, só existem elefantes aqui no extremo sudoeste da China, na fronteira com Laos e com a Myanmar. A mesma coisa aconteceu com a extinção de primatas na China. A vantagem de se trabalhar com a China é que existe um registro histórico muito longo, né, por muitos séculos. Isso aqui mostra a retração do número de espécies de gibão, que é um tipo de primatas, né, que se locomove com braços longos, e a perda progressiva, né, dessas espécies. Hoje em dia só tem 1 ou 2 espécies de gibão no extremo sul da China, nessa ilha de Hainan, e aqui no limite com o Vietnã. Então, tudo isso promovido pelo desmatamento, a ampliação da fronteira de desmatamento para ocupação pela agricultura, para alimentar uma população cada vez maior da população chinesa. Lembrar que extinção de espécies é um processo que começa com a extinção local das populações. Isso aqui é um mapa mostrando a distribuição geográfica do leão, que existia 2 mil anos atrás. Então, o leão existia desde do leste da Índia até a Grécia e em quase toda a África e Península Arábica, exceto as regiões mais áridas. Em azul são as populações remanescentes de leão que ainda existem em tempos atuais, algumas delas muito pequenas. Então, esse processo de extinção local, que a gente chama
o nome técnico é extirpação, isso eventualmente vai levar à destruição da maioria das populações, e quando a última população desaparecer, a espécie estará extinta. Então, esse é o processo de extinção de espécies em áreas continentais, que é diferente das extinções de espécies em ilhas oceânicas que têm extensão territorial muito pequena. Aqui, em tempos mais recentes, só para destacar para vocês o que aconteceu com as florestas nos Estados Unidos. Então, quando os imigrantes religiosos, os puritanos e outros, foram para os Estados Unidos no início do século XVII, todo o leste dos Estados Unidos era coberto de floresta, e as regiões montanhosas, aqui nas montanhas rochosas e nas montanhas costeiras do Pacífico, era tudo floresta. O processo de colonização e expansão da agricultura e exploração madeireira levou à destruição dessas florestas. Em 1850, já uma boa parte das florestas do leste já tinham desaparecido. Em 1920, praticamente todas as florestas do leste dos Estados Unidos já tinham desaparecido, né? E o mesmo processo, infelizmente, a gente tem verificado no Brasil, em particular com a Mata Atlântica, que é o bioma mais ameaçado do Brasil, né, que já perdeu mais de 70% da sua área original, e o que sobrou está extremamente fragmentado, né? E o pessoal da SOS Mata Atlântica nos informa que restaram apenas cerca de 7% da área original em maciços florestais de maior tamanho. A área que foi mais impactada foi a área de floresta mista com araucária, né, que perdeu mais de 93% da sua área original, e a maior parte do que sobrou são florestas secundárias de araucária, que não tem toda a biodiversidade original das antigas florestas primárias de araucária. O mesmo processo está acontecendo nos demais biomas brasileiros. Todos conhecem esses gráficos de taxa anual de desmatamento na Amazônia, né? Infelizmente, esse processo, né, continua e tem aumentado nos últimos anos. Esse mapa aqui da direita mostra a situação de desmatamento em toda a região amazônica, incluindo os 9 países amazônicos, e mostrando aqui que a maior parte do desmatamento, na cor vermelha, ocorre na parte brasileira da Amazônia, né? Felizmente, os demais países da região amazônica têm mais consciência e maior preocupação com conservação ambiental do que o Brasil. Mas não é só a questão de florestas. Na área de pesca, por exemplo, a sardinha verdadeira sempre foi o maior recurso pesqueiro do Brasil, né, ocorrendo nos mares da região sul e sudeste. Esse gráfico da direita mostra que as taxas de pesca no Brasil, em alguns estados, aqui mostra Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina, têm caído seguidamente. Então, as taxas atuais de pesca de sardinha representam menos de 1/4 do que se pescava de sardinha nos anos 70. Então, a causa é sobrepesca, né? Então, esse processo de destruição da natureza sobre explotação dos recursos naturais tem sido bem descrito na literatura, e eu destaco os livros do Jared Diamond, do geógrafo Jared Diamond, da Califórnia, que escreveu vários livros, e 2 fantásticos, aqui à esquerda, sobre armas, germes e aço, e o outro livro chamado Colapso. E eu chamo a atenção do subtítulo: por que sociedades escolhem fracassar ou sobreviver? Então, chama a atenção de que esse colapso, essa destruição da natureza, é resultante de tomadas de decisões das populações nessas regiões. Essa é uma charge que eu gosto muito, de um chargista americano, mostrando que a geração nova, exemplificada aqui por essa menina, estão muito preocupadas com os problemas ambientais, chamando a atenção de aumento de temperatura, elevação do nível do mar, acidificação dos oceanos, derretimento das calotas de gelo nos polos, desmatamento, extinção em massa, chamando a atenção que isso tudo é real e a gente tem que fazer alguma coisa rápido.
mas parte da população americana e mundial reage dizendo, relaxa, ciência é uma fraude. Outros falam, Deus vai nos salvar a todos. E outros não estão nem aí, dizem que todos vão morrer de qualquer maneira, para que a gente deve se preocupar com a destruição da natureza, né? Então, esses são exemplos de problemas que a gente lida, não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil. Esse problema foi descrito como a tragédia dos bens comuns, né? Tem um artigo clássico de 1968 do ecólogo americano Garrett Hardin, na revista Science, que ele descreveu bem esse fenômeno. O fenômeno da tragédia dos bens comuns é porque a maioria das pessoas tomam decisões baseadas apenas nas suas necessidades pessoais ou das suas famílias ou das suas empresas. Então, são decisões egoísticas e que não levam em consideração os interesses coletivos, né? Aqui à direita eu mostro a Eleanor Armstrong, que foi uma economista americana que ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2009, mostrando que a tragédia dos bens comuns tem solução. E a resposta é simples, mas de difícil implementação. Chama-se boa governança. Então, você precisa de leis, você precisa de instituições públicas, você precisa de ciência, você precisa ter uma população educada, você precisa ter uma imprensa livre e você precisa eleger bons governantes, né? Tudo que a gente gostaria de ter aqui no Brasil nos dias de hoje. Isso tudo começou a mudar com a publicação de um livro muito importante, chamado O Homem e a Natureza, publicado em 1864. E esse livro trata dos impactos humanos sobre a natureza. Ele fez uma ampla documentação nos Estados Unidos e na Europa. Ele viveu muitos anos na Europa. Então, ele trata das modificações da natureza promovida pelos humanos em diferentes capítulos. Ele tem capítulos sobre a questão de água, tem capítulos sobre a desertificação, tem capítulos sobre as perspectivas de continuação desse padrão de destruição de uso da natureza. Esse livro causou um grande impacto nos Estados Unidos, e eu vou só resumir, chamando a atenção que, a partir de 1872, nós tivemos a criação dos primeiros parques nacionais, começando pelo Parque de Yellowstone, depois Sequoia e Yosemite. Tivemos uma petição de cientistas e engenheiros florestais nos Estados Unidos, pedindo a criação de uma Comissão Nacional de Florestas. Tivemos a criação da Associação Americana de Engenheiros Florestais e tivemos a criação de as primeiras ONGs conservacionistas, uma dedicada às montanhas do Apalaches e a outra, o famoso Sierra Club, na Califórnia, né? E tivemos uma série de medidas, então, de ordem legal. Tivemos a criação da primeira escola de floresta nos Estados Unidos, na Universidade de Yale, que foi criada há 120 anos atrás, né? E, a partir daí, tivemos, por exemplo, uma primeira reunião convocada pelo presidente dos Estados Unidos na Casa Branca. Essa reunião foi em 1908, reunindo os governantes, os cientistas e representantes da sociedade para discutir a conservação dos recursos naturais. E daí saiu a criação de uma Comissão Nacional de Conservação e de um Programa Nacional para promover a conservação de recursos naturais. Se vocês lembram o mapa que eu mostrei de destruição da floresta nos Estados Unidos, quando isso tudo foi decidido, já, infelizmente, boa parte das florestas nos Estados Unidos já estavam destruídas. O mesmo movimento aconteceu no Brasil, mas quase com meio século deslocado, né? Então, as primeiras áreas protegidas foram criadas a nível estadual a partir do final do século XIX, né? Os primeiros parques nacionais na década de 1930, primeiro congresso brasileiro tratando de problemas ambientais e das secas e desertificação, focando no Nordeste, aconteceu no Rio em 1933, e a primeira Conferência Brasileira de Proteção à Natureza em 1934.
A partir daí nós tivemos, nesse período, no início do século passado, criação de instituições florestais, instituições técnicas em universidades e institutos federais dedicados a florestas e as primeiras sociedades científicas, né? E as primeiras publicações brasileiras focando na questão ambiental para um público mais amplo, né? Eu acho que poderia chamar a atenção do livro de Euclides da Cunha, Os Sertões, né? E os livros do botânico Alberto José de Sampaio, do Museu Nacional, Fitogeografia do Brasil e Biogeografia Dinâmica, que tem como subtítulo A Natureza e o Homem no Brasil, publicados nos anos 30. O que mudou no Brasil foi a Constituição de 1934, que pela primeira vez no Brasil estabeleceu a competência da União de legislar sobre florestas, caça, pesca e explorações dos recursos naturais. E foi com base, e nessa Constituição estabeleceu que é garantido o direito de propriedade privada, mas que não poderá ser exercido contra o interesse social ou coletivo. E com base nessa Constituição foi instituído o primeiro Código Florestal Brasileiro, também em 1934, que também reconheceu a importância das florestas para a coletividade e estabeleceu a necessidade de limites no uso das propriedades, no uso das florestas, e definiu, estabeleceu também a criação de florestas protetoras. Como é que a gente conserva a biodiversidade? Tem vários instrumentos para se promover a conservação, mas o principal instrumento reconhecido no mundo inteiro é a criação de áreas protegidas, né? Que a gente chama de unidades de conservação no Brasil, né? E aqui no Brasil também contribuem as reservas privadas, as RPPNs, também terras indígenas, quando bem protegidas, também contribuem, bem como as APPs e reservas legais definidas pelo Código Florestal, quando essas áreas são protegidas e bem manejadas. E eu queria, então, chamar a atenção que, com todo esse processo de destruição da natureza, houve um grande aumento, em tempos recentes, de espécies extintas, e as previsões, por exemplo, o painel internacional de Ciência e Política para a Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, o IPBES, lançado há 2 anos atrás, chamou atenção que, se a gente não reverter a situação, nós deveremos observar a extinção de mais de 1 milhão de espécies no mundo inteiro, né? Isso vai ser uma catástrofe, né? E nós já temos cientistas chamando a atenção de que já podemos estar observando o início do 6º evento de extinção em massa de espécies. Vocês se lembram que o 5º e último evento foi aquele que levou à extinção dos dinossauros e outros grupos de organismos há 66 milhões de anos atrás, provocados por uma colisão de um cometa, um asteroide, né, lá na península de Yucatán, no México. Essa 6ª extinção seria diferente de todas as anteriores, porque essa seria provocada pelos humanos, né? Aqui no Brasil, esse gráfico mostra o número de espécies ameaçadas de extinção de fauna, oficialmente reconhecidos pelo governo federal, desde 1968, quando foi editada a primeira lista vermelha no Brasil, até a última, editada em dezembro de 2014. Então, nós estamos vendo um crescimento muito significativo do número de espécies reconhecidas como ameaçadas de extinção no Brasil. E, obviamente, o principal instrumento para proteger essas espécies e outras chama-se unidades de conservação. Aqui, um outro instrumento importante são os planos de ação de conservação. O Brasil já tem mais de 50 desses planos que foram elaborados nos últimos 15 anos e, atualmente, protegendo já quase 700 espécies de animais e plantas ameaçadas. Aqui está os resultados do livro vermelho da flora de espécies ameaçadas, mostrando
os tipos de ameaça, né, da Mata Atlântica. Então, está destacado a questão de extração de recursos naturais e expansão de infraestrutura, além do impacto direto sobre os hábitats, desmatamento, queimada, etc. Aqui está o livro vermelho da fauna ameaçada de extinção no Brasil, publicado pelo ICMBio. O livro vermelho da flora foi publicado pelo Centro Nacional de Conservação da Flora do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. E o livro vermelho da fauna ameaçada foi publicado em 2018 pelo ICMBio em 7 volumes. E aqui mostrando a distribuição dessas espécies ameaçadas, e eu destaco que a Mata Atlântica, infelizmente, é o campeão de espécies ameaçadas de extinção no Brasil, né? Então, essa é uma situação muito preocupante. E quando a gente, a nível internacional, o que a ONU fez? Aprovou a criação da Convenção sobre Diversidade Biológica, que foi adotada no Brasil, em 92, né? Quase 30 anos atrás, e há 10 anos atrás, em Nagoya, no Japão, foi adotado o Plano Global de Ação para a Biodiversidade, com 20 metas globais, chamadas metas de Aichi. E eu vou chamar a atenção da meta 11, que é uma meta dedicada a áreas protegidas. Então, essa meta 11 diz o seguinte: até 2020, e nós já ultrapassamos um pouco 2020, ao menos 17% das áreas terrestres e de águas continentais e 10% das áreas costeiras e marinhas, especialmente as áreas de importância especial para a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos, sejam conservados por meio de sistemas de áreas protegidas manejados com efetividade e equidade, com representatividade ecológica e bem conectadas, bem como por meio de outras medidas de conservação efetivas baseadas em áreas e integradas à paisagem terrestre e marinha. Então, essa meta faz referência a outras áreas que contribuem também para a conservação, como terras indígenas, territórios quilombolas, as áreas definidas pelo Código Florestal no Brasil, áreas de exclusão de pesca e outros tipos de medidas além das unidades de conservação. Aqui no Brasil, a Comissão Nacional de Biodiversidade adotou as primeiras metas nacionais de biodiversidade em 2006, e essas metas foram atualizadas em 2013, né, mantendo basicamente uma paridade com as metas nacionais, mas prevendo uma meta mais ambiciosa para a Amazônia, porque é a região onde prevalecem terras públicas e ainda mantém a maior parte dos seus ecossistemas ainda em estado natural, mas prevendo que nos demais biomas deveria se buscar alcançar essa meta de 17% de cada bioma protegido por unidades de conservação, né? A nível mundial houve um aumento contínuo, aqui na linha verde, de áreas protegidas terrestres. Hoje estamos em cerca de 15% do total das áreas terrestres do mundo protegido formalmente por unidades de conservação, e em azul mostrando a situação de áreas marinhas, que tinha um esforço muito pequeno, mas nos últimos anos houve um grande esforço, inclusive aqui no Brasil, com a criação de 2 grandes conjuntos, 2 grandes mosaicos de unidades de conservação de grande extensão, associados ao arquipélago de São Pedro e São Paulo e o arquipélago da ilha de Trindade e Martim Vaz. Aqui mostrando que houve aumento de proteção das áreas mais importantes para a biodiversidade ao longo desses vários anos, mas apenas cerca de 40% dessas áreas têm proteção legal na forma de unidades de conservação. Uma grande pergunta para os conservacionistas é: qual a escala de esforço de conservação necessário e possível? O grande cientista Edward Wilson, da Universidade de Harvard, né, que é um grande especialista em biodiversidade, publicou alguns anos atrás um livro chamado Half Earth, quer dizer, metade da Terra. Our Planet's Fight for Life, a luta do nosso planeta pela
a vida. O que ele propõe é que os humanos deveriam deixar pelo menos metade do planeta para as demais espécies, né? Essa é uma proposta ousada e está sendo discutida em muitos fóruns, e a COP15 da CDB vai acontecer em outubro desse ano e deverá aprovar as novas metas globais de biodiversidade para os próximos 30 anos. E fala-se de adotar uma meta de área protegida de, no mínimo, 30%, né? Então, elevando da meta atual, que é 17%, para praticamente dobrando, para uma meta de, no mínimo, 30%. O Wilson chama atenção nesse gráfico, baseado na teoria de biogeografia de ilhas, que atualmente nós protegemos cerca de 15%, vocês estão vendo aqui embaixo, das áreas terrestres, e se essas áreas tivessem uma boa representatividade dos diferentes ecossistemas, na melhor hipótese, elas estariam protegendo cerca de 60% das espécies. Ou seja, se a gente ficar onde estamos atualmente em termos do esforço de conservação, nós teríamos que nos confortar e aceitar a ideia que iríamos perder cerca de 40% da biodiversidade do mundo. Então, o Wilson mostra que se a gente conseguisse ampliar o esforço de conservação para cerca de 50%, e aí incluindo todos os tipos de áreas protegidas e proteção em áreas privadas, em terras indígenas, etc., nós poderíamos conservar mais de 80%, 85% das espécies, né? Então, a perda de biodiversidade devido à ação humana seria reduzida para cerca de 15%. Aqui no Brasil, nós temos um Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que vocês conhecem bem, que teve um apoio decisivo na Constituição Federal de 1988, no artigo 225, aprovou-se a lei específica do Sistema Nacional de Unidades de Conservação no ano 2000, e uma série de outros instrumentos legais que foram editados desde então. Esse aqui é o gráfico mostrando o crescimento em números absolutos, de áreas protegidas por unidades de conservação em todo o Brasil, em áreas terrestres. E aqui embaixo, a mesma situação para áreas marinhas. A situação só mudou significativamente nas áreas marinhas com as criações desses dois mosaicos de grandes áreas protegidas no entorno de Trindade e em torno de São Pedro e São Paulo. Eu queria chamar a atenção que a maior parte do esforço de criação e gestão de áreas protegidas no Brasil é na forma de unidades de conservação de uso sustentável, que é essa cor verde mais clara, né? As unidades de conservação de proteção integral são bem mais restritas e têm tido um crescimento bem mais modesto no Brasil, né? O que é bastante preocupante. Chamar a atenção que o Brasil tem um sistema bastante complexo de unidades de conservação, envolvendo um grande número de órgãos gestores, né, e um grande número de unidades de conservação. Mas a maior parte dessas unidades de conservação são pequenas e não terão condição de garantir a proteção em perpetuidade da biodiversidade, e muitas, a maior parte, são unidades de uso sustentável, que não conseguem alcançar o mesmo nível de proteção que as unidades de proteção integral, né? Aqui são alguns números. As áreas de proteção municipais são muito maiores, mas ainda não foram adequadas à legislação do SNUC, portanto, não estão reconhecidas no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação. Esse é o mapa das unidades de conservação e terras indígenas que vocês conhecem, né? Mostrando a grande assimetria que nós temos no Brasil. Quer dizer, a floresta amazônica, merecidamente, recebeu muita atenção, né? Maria Tereza Jorge Pádua foi a grande pioneira nos anos 70 de propor planos para a criação de unidades de conservação na Amazônia brasileira, e graças a esse esforço que foi continuado, né, Paulo Nogueira Neto também contribuiu enormemente. Em amarelo são as unidades de uso sustentável,
Em verde são as unidades de proteção integral, e marrom são as terras indígenas. E fica evidente que os demais biomas do Brasil receberam muito menos atenção de criação e manutenção de áreas protegidas, e, infelizmente, esses outros biomas têm sido muito destruídos pela expansão da agricultura, pecuária, atividades de mineração, hidrelétricas, infraestrutura e criação de cidades. A região amazônica como um todo, indo além do Brasil, tem atualmente cerca de metade da floresta amazônica, de alguma forma protegida legalmente, na forma de unidades de conservação e terras indígenas. Claro que nem todas são bem geridas, e existem N problemas aí, com falta de orçamento, de gestores, etc., que tem que ser melhorado, mas é um grande patrimônio. A distribuição dessas unidades de conservação por bioma mostra que a Mata Atlântica, a maior parte das unidades de conservação existentes, aqui na cor verde claro, são de uso sustentável. E o percentual de áreas de proteção integral na floresta, na Mata Atlântica, é um número muito reduzido, que não chega a 3% da área total do bioma. Então, comparem isso com a meta que foi negociada e aprovada por todos os governos, da meta de Aichi 11, de se alcançar pelo menos 17% de cada país ou grande região territorial com áreas protegidas. Então, estamos muito longe disso. Isso aqui é um estudo que foi publicado em 2009, que agrupou as categorias de unidade de conservação por tipos de usos permitidos, né? E aqui na coluna da direita mostrando quais são as categorias de unidades de conservação que se enquadram. Então, os usos mais restritivos, que garantem a melhor proteção, são aqueles das reservas biológicas, estações ecológicas, como é o caso da Jureia, parques nacionais e estaduais e reservas particulares do patrimônio natural. No entanto, nessa outra tabela, a gente vê que, no total nacional, incluindo a Amazônia, essas duas classes, que garantem maior proteção da biodiversidade, representam apenas cerca de 6% do território nacional, né? Então, eu não quero deixar de reconhecer a contribuição das unidades de conservação de uso sustentável, não quero, de forma alguma, deixar de reconhecer a importante contribuição de terras indígenas e de propriedades privadas que cumprem com o Código Florestal, né? Mas essas outras áreas permitem vários tipos de usos que acabam por ameaçar a biodiversidade. Isso aqui para mostrar que tem havido esforços de avaliação de efetividade de unidades de conservação no Brasil, né? Já há vários anos, especialmente usando a metodologia RAPAN da WWF, mas o TCU desenvolveu uma metodologia, o programa ARPA para a floresta amazônica desenvolveu outra metodologia, e o ICMBio, nos últimos anos, desenvolveu outra metodologia. Essas metodologias todas estão mostrando que, infelizmente, um percentual alto das unidades de conservação no Brasil tem baixa efetividade de gestão, né? Então, mostrando que nós estamos longe de alcançar uma meta de como foi o compromisso que o Brasil assumiu com a Convenção sobre Diversidade Biológica. E chama a atenção que agora, em outubro, deverá ser aprovado o novo Plano Estratégico Global de Biodiversidade, com metas ainda mais ambiciosas. Então, o Brasil vai ter que melhorar muito o seu desempenho e o seu esforço para alcançar os esforços dos demais países. Só para terminar, quero chamar a atenção que o ICMBio criou um programa de monitoramento da biodiversidade em unidades de conservação federais e tem feito capacitação de gestores de unidades de conservação estaduais também, mostrar finalmente alguns exemplos de resultados de efetividade. Isso aqui na área marinha, mostrando
que aqui áreas submetidas a diferentes intensidades de pesca, né? Pesca moderada, pesca forte e pesca muito forte, e intensidades de esforços de conservação. Então vejam que, mostrando que a pesca sustentável é completamente compatível e promovida pela criação e manutenção de uma grande rede de áreas protegidas. O proposto aqui nesse trabalho é que se alcance 30% de áreas protegidas marinhas e, com isso, garantir a recuperação dos estoques pesqueiros que estão bastante depauperados. O programa Reef Check, que monitora a biodiversidade nos recifes de corais do Brasil, desde o Atol das Rocas até a região de Abrolhos, mostra que aqui tem uma avaliação mostrando que a riqueza de biodiversidade e a abundância das espécies é muito mais alta nas unidades de proteção integral do que nas áreas de unidades de conservação de uso sustentável e em comparação com áreas fora de unidades de conservação. Então, nós temos dados científicos muito bons nas áreas de recifes de corais no Brasil, mostrando a importância de unidades de conservação de proteção integral para a proteção de estoques pesqueiros de diversidade marinha no Brasil. Um outro exemplo que eu queria chamar a atenção, uma publicação recente, feita no ano passado, que monitorou a presença e abundância de mamíferos ameaçados de grande porte no grande mosaico de unidades de conservação do Grande Sertão Veredas e Peruaçu, em todo o norte, noroeste de Minas Gerais e sudoeste da Bahia. Animais com mais de 15 quilos. E o resultado é claríssimo. Quer dizer, 9 das 21 espécies monitoradas apresentaram maior abundância nas unidades de proteção, de conservação de proteção integral do que nas unidades de conservação de uso sustentável, dentro do mesmo mosaico, né? Então, mostrando o papel decisivo de unidades de conservação de proteção integral como áreas nucleares dentro de mosaicos de esforços de conservação que considerem toda uma diversidade de categorias de áreas protegidas, mas serão as unidades de proteção integral que vão determinar se as espécies ameaçadas, especialmente aquelas de maior porte, vão sobreviver ou não vão sobreviver. Isso aqui é um outro exemplo, também na região do Cerrado, e desculpe que eu apresento dados para o Cerrado, porque eu trabalho mais com o Cerrado, aqui mostrando avaliação de efetividade de unidades de conservação de proteção integral, uso sustentável, que aqui eles chamam de uso múltiplo, e terras indígenas dentro do bioma Cerrado, com o uso de imagens de satélite para monitorar o grau da integridade dessas áreas, para detectar casos de desmatamento, queimadas e conversão de ecossistemas nativos. E vocês podem ver que o desempenho aqui à direita, por exemplo, na última linha, das unidades de uso sustentável no Cerrado, apresentam um desempenho bem inferior àquele das unidades de conservação de proteção integral, aqui com a sigla SP, Strict Protection, e eu não sei por que, desapareceu aqui. Também chamando a atenção que terras indígenas também têm uma contribuição muito importante. Então, eu queria com isso terminar a minha fala chamando a atenção de que a Estação Ecológica de Jureia é uma joia excepcionalmente preciosa dentro do bioma da Mata Atlântica. É um dos últimos grandes remanescentes de ecossistemas nativos da Mata Atlântica em maior extensão, dentro de uma unidade de conservação de proteção integral. Então, eu acho que todo esforço deve ser feito para manter a integridade da Estação Ecológica da Jureia, e é lógico que eu reconheço, como eu acabei de falar, a contribuição também de outras categorias de unidades de conservação,
no seu entorno, né? Então, formando um grande mosaico, né? Mas a área nuclear é a unidade de proteção integral da Estação Ecológica da Jureia. Então, desculpe se eu falei demais, Zé Pedro, mas obrigado pela oportunidade.